Érico. Então nós temos que entender uma coisa importante, olha só. Quando o apóstolo Paulo escreveu para Coríntios sobre os dons do Espírito Santo, os novos dons do Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar que o costume de antigamente é que tinha muitos deuses. Eu gostaria de fazer essa leitura com vocês porque é uma leitura muito importante. Eu vou abrir aqui no meu notebook, está do meu lado aqui de apoio. Eu quero que vocês prestem atenção nesse pequeno detalhe que às vezes as pessoas elas não sabem sobre isso. Alguns que são estudiosos sabem o que eu vou falar agora, outros não. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, apóstolo Paulo diz assim, ó, acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Vós sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, por que Paulo está falando sobre isso? Porque era costume daquela época eles adorar muitos ídolos, muitos outros tipos de deuses. Então, quando começou as grandes manifestações dos dons da igreja de Corinto, eles eram totalmente desprovidos de conhecimento e fundamento sobre isso, correto? Então, Paulo agora vem trazer o fundamento para eles. Sim. Então, qual era a bagunça que estava acontecendo em Corinto? Deuses. Existe um Deus para cada dom. Então, Paulo já vem corrigindo isso, irmão, não seja ignorante. Você era um gentil, agora você pertence ao Senhor. Então, ele começa aqui, dá uma direção para a igreja, para ensinar eles que a operação ela pode ser variada, multiforme, operação de graça de Deus, mas é o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor e o mesmo Deus. Ele mostra que é um Pai de todos, que é um Senhor de todos e o Espírito que opera em todos. Então ele começa a mostrar claramente que a igreja de Corinto estava entrando por um caminho que era muito perigoso, né? Que ele combateu muito esse tipo de heresia naquela época, os gnósticos, né? Se falava a diversidade, pluralidade de deuses, que não existe isso no mundo pra gente, é o único Deus e o único Senhor. Então Paulo ele vem combatendo um tipo de heresia que existia, que já estava começando a nascer na igreja primitiva em Corintos, que cada um pegava em cura, outro profecia, outra interpretação de língua. É um espírito, é um Deus para cada um diferente. Então ele já vem corrigindo isso, que é muito importante ser falado sobre isso, que alguns não podem entender o que Paulo estava dizendo, mas ele literalmente está falando, não confunda a idolatria, os múltiplos deuses, né, com a graça, com o Senhor. É o único Espírito que deu os novos dons para nós. Amém? Então é importante deixar aí para vocês aberto, para você que não sabia, agora você está compreendendo ainda mais essa passagem.